Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Bom dia. Bom dia, professor. A voz de quem acordou agora. Pior que não, professor. Bom dia, Dá pra fazer um professor. trabalho. Bom dia, Bia. É verdade. Bia, tomou café? Já tomei a metade de uma garrafa de café para ficar acordada. É sério. Se a gente estivesse em sala de aula, 7h30 da manhã a gente ia estar lá. Quer Não, dizer, não professor, é todo porque, mundo, né? tipo assim. Porque, tipo assim, como tá esse negócio de pandemia, essas coisas, tenho trocado muito a noite pelo dia, porque aqui onde eu moro, as pessoas não estão respeitando a quarentena. Os bares estão ficando lotados e muita bagunça. Aham. Então, é na porta de frente para minha porta. Eu moro em favela, então é aquilo. Então, a gente não consegue dormir durante a noite. Aí eu tenho trocado muito a noite pelo dia. Então, assim, para mim tem sido bem complicado, Aham. entendeu? Mas aí eu acordo, lógico, para assistir às aulas, e mesmo assim eu ainda acordo cedo para fazer as coisas, né? Porque tenho que fazer comida, essas coisas diárias, né? Então a gente acaba. Mas, assim, e café é uma coisa que eu tomo mesmo, demais. Não Não. deveria, Então, bastante. lembra, professor, que eu te falei Tá tendo um eco que também horrível. Não, acho que era a Bia que tá no Viva Voz, provavelmente. melhorou? Melhorou. Agora melhorou? Então, o senhor lembra que eu contei que na minha família teve uma pessoa que estava infectada, eu tive contato com um garotinho, filho do, Sim, sim. do eu fiquei muito, muito mal mesmo. E agora teve uma tia minha, que na verdade não é minha, ela é tia do meu noivo. É da mesma família. Ela tá em coma. Caramba. Então, sim, que realmente aqui na Vila Aliança, eu moro na estrada do Taquaral, que fica entre a favela de Camará e a favela da Vila Aliança. Uhum. Sendo que o meu convívio é mais na Vila Aliança. E eu posso dizer, por experiência própria, professor, que as pessoas aqui da Vila Aliança também não estão respeitando. É exatamente isso que a Bia falou. E agora a gente está vendo a coisa ficar feia, porque a gente está vendo coisas na nossa família, Exatamente. entendeu? Essa família do meu Maia. noivo tá, de se reunir. Ela gostaria muito de se reunir. Aí o que que acontece? Mas ele tava Bia, tira isso. tira Tenta, isso. tenta colocar um fone, Não, mas não Bia. é o meu, não, professor. Não é o meu, não. É sim, é só quando você coloca o áudio aberto aí que fica essa repetição, esse eco. Pera aí, eu vou sair e entrar de novo, porque minha internet tá ruim. Pera Você aí. tá. Bia? Já saiu. Já Não, ainda tá aí. Olha o Oi, eco. eu vou Você sair não e tem entrar de fone de novo, ouvido? pera aí. Não, eu tenho, mas eu não sei onde foi parar. Ah, então, é por isso, e o fone. Eu vou pegar o Aí, do meu filho, eu Bia, vou pegar faz o o do meu seguinte, filho. olha só, você não precisa ficar me vendo, você pode tirar o vídeo, deixa só o áudio e fica como se fosse ligação telefônica. É porque como tá no Viva Entendi. Voz, aí entra de novo pelo microfone a minha voz. Entendi. Eu vou pegar um coisa aqui. Ou isso. Pera aí. Ah, fala, Mayara. Desculpa. Então, nada. Esse rapaz, ele era da área da saúde. Ele é da área da saúde. E, tipo, ele tava nem aí pras coisas tipo, ficando com as crianças e tudo mais. Aí o meu noivo trouxe o Davi, que é filho dele, pra cá, pra casa. Agora você vê como é que são as coisas. Logo depois que o Davi saiu daqui, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Foi quando aconteceram as coisas. E agora, essa tia do meu noivo tá, tipo, em coma, entendeu? Tá entubada, tá em coma. Ou seja, porque as pessoas aqui, elas não levam nada a sério, Aham. sabe? Depois de estar, tipo, quase no pico dessa doença, a gente tá vendo as pessoas aqui andando de máscara, né? Quando tem que ir, tipo, a supermercado, essas coisas assim, essenciais. Mas antes, ninguém tava dando, tipo, credibilidade, tava achando que era brincadeira, sabe? Uhum. Ainda mais que o nosso presidente tanta asneira pela boca, que eu imagino que
e as partes dele que fazem cocô, tá com inveja da boca dele. Enfim, as pessoas não levam a sério. Aí começa a chegar, tipo, na bundinha dessas pessoas e o bagulho fica doido, entendeu? Tipo, a menina tá aí como induzido, mas era uma pessoa que não tava respeitando a quarentena, Aham. sabe? O E assim, que a gente. A maior verdade é o seguinte: enquanto são números, a gente não se importa tanto. Agora, quando os números começam a ser nomes que a gente conhece, cara, aí você vê que o negócio tá sério, né? Porque por enquanto, ah, não, é um realmente. conhecido de um conhecido que pegou. Ah, um cara que trabalha com fulano que é meu conhecido pegou. Beleza, tá muito longe, né? Aí quando começa a chegar na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, aí a gente Tá doido, começa a ver que o exatamente. negócio é muito mais complicado. E assim, uma médica conhecida minha tinha falado umas 2 semanas atrás, mais ou menos, que a gente ainda não está enfrentando, ainda não estava enfrentando o maior problema porque a doença ainda não tinha chegado na classe C. A doença ainda estava no início, né? Agora, imagina, Lembra a agora que está história que eu começando a tive? chegar nas comunidades, cara, na comunidade, gente, Professor, vai ser muito mais rápido. Vocês têm que tomar muito vou cuidado. falar para o senhor. Aqui onde eu moro, consegui o fone. Aqui onde eu moro, Bem melhor. só aqui nesse pedaço onde eu moro, já tem um monte de gente contaminada, inclusive o enfermeiro, que eu acho assim, a pessoa que da área da saúde conhece como é que esse vírus está matando, pegou, porque ficava nos bares aqui, nas festinhas, É, nas sociais. Aqui onde eu moro, o número de contaminados já está enorme. pois é. Eu falei para minha mãe, vai ali na padaria que é do lado de casa, máscara. Sim. Quando eu vou na rua, por exemplo, eu estava até falando com as meninas que eu tinha que pagar uma coisa. Então eu vou ter que ir na rua. Eu, professor, eu faço tudo cedo, procuro ir mais cedo possível enquanto as Uhum. pessoas não estão na rua, porque as caixas econômicas, por causa desse auxílio aí que tá dando erro, tá ficando lotadas, Lotado. as filas estão, assim, surreais. É, Então, é muita gente na rua e tem gente dormindo para sim. poder receber esse dinheiro. Aí você vê o presidente de deboche, garrando pessoas. Eu acho que ele, como um presidente, ele está fazendo vergonha. Porque essa O doença mundo não tá inteiro para acha brincar. isso. Todo dia. Oi? O mundo inteiro acha Professor, isso. todo dia. Isso, mas eu vou falar para o senhor, todo dia a gente está vendo aí pessoas pegando essa doença. Eu, agora mesmo, a minha amiga passou uma mensagem no grupo de amigas que o tio dela tá internado e a tia também. Os dois contraíram o coronavírus, só que o tio dela tá pior do que a tia. Uhum. Tá entubado e assim, os médicos já falaram que só um milagre. Então, assim, a gente fica fazendo a nossa parte, igual a Mayara falou, as pessoas não estão brincando, não estão levando a sério, e a Sim. gente que está fazendo acaba pegando, porque de qualquer forma a gente vai na rua, a gente acaba tendo contato com algumas coisas, né? Porque até no mercado, por mais que a gente leve álcool, uma hora não tem como. Sim. E na favela, foi quando aquele secretário, antes de ser demitido, falou que é onde era a preocupação maior, porque realmente as casas são pequenas, as pessoas vivem amontoadas, a maioria, e assim, infelizmente vai piorar. O Ó, na isolamento. E na assim, favela é tudo mais rápido. sim. Na favela é tudo mais rápido, até porque as coisas não param na favela, entendeu? Tipo, Sim. os serviços continuam, as lojinhas de roupa, eu falo por experiência, as lojinhas de roupa ficam abertas, negócio de qualquer coisa continua aberta. Na favela é tudo mais rápido, assim, para poder se espalhar. É. Mas tem Até algumas porque, comunidades que eles estão fazendo toque de recolher, outras não. sim, eu acho que é mais Algumas estão rápido respeitando. porque nem todo mundo tem acesso à informação de qualidade, né? Muita gente só tem acesso à televisão, por exemplo. Vocês fazem parte, mesmo morando numa comunidade, fazem parte de uma elite daquela comunidade ali, né? Vocês estão fazendo graduação, estão quase se formando. Então vocês já são diferentes por conta disso. Vocês têm um nível educacional maior do que a maioria das pessoas ali. Então, assim, por conta disso, as pessoas levam algumas informações na brincadeira. E
como nas comunidades, nas favelas, as casas são Ainda fala menores, que são é mais palhaçada. aglomeradas, todo mundo está muito mais perto, cara, é muito difícil. Às vezes você mora 10 pessoas na mesma casa. É, Ainda Professor, falam vou que é falar uma coisa para o palhaçada. senhor. Ainda falam que é palhaçada. Meu sogro saiu de máscara, aí o colega dele ficou debochando dele, falando pois é. que Muita gente está fazendo isso, Mayara. quê. Aí meu sogro falou: "Não, eu tô preservando pela minha vida. Agora vai ver, esse colega dele tá com suspeita de Covid. Tem muitos casos Pois é. aqui na Vila Aliança, muitos Gente, casos pensa, mesmo. A pensa o minha irmã, seguinte, a a minha irmã é maioria, uma. Ela não está respeitando. e tem uma coisa, quando a gente pensa no SUS, ele não dá conta do dia a dia normal, né? Então, assim, já não tem leito suficiente para as pessoas que precisam. Imagina quando tiver bombando o Covid. Já tá, né, professor? Porque Sim, mas assim, vai ser eu muito já pior. trabalho em Mas a hospitais, gente já tá mas perto eu do vou falar para o colapso já. senhor, já está no colapso, a gente já ultrapassou a China e alguns outros, eles estão falando que é porque não tem muita coisa sendo divulgada. E assim, Sim, aí os outros ficam falando que é mídia, mas não é. Eu, eu tenho colegas que trabalham dentro de hospitais que falaram, eu tenho duas amigas enfermeiras que elas falaram, gente, vocês não têm noção. A gente está aqui lutando, não tem mais nem leito, não tem mais nada. Tem um colega meu que trabalha dentro do Salgado Filho, ele mandou um vídeo que eu falei para ele não ficar me mandando essas coisas. O necrotério já está no nível que não é. estão botando mais dentro do necrotério. Eles pegaram uma sala, estão botando os corpos, esperando chegar alguma coisa para poder congelar. Tacaram o formal. Então, assim, professor, as pessoas, sem esse vírus, a gente já não tem uma saúde de qualidade, com Com esse vírus é certeza, Bia, pior. com certeza. E o SUS não tá dando coisa, não tem respirador. O cara Não já tem. falou, esse novo ministro falou que vai ter que ver quem vai salvar. Estavam falando de deixar os idosos morrer. Isso eu não concordo, mas infelizmente é o que vai acontecer. Sim. Aí é o que eu falo, eu falei mesmo. Eu acho que essas pessoas que não estão respeitando a quarentena, elas tinham que assinar um termo abrindo mão de um leito, de um respirador em hospitais. Porque isso, professor, não é uma brincadeira, não é uma férias que a gente está dentro de Uhum. casa. Aí os outros falam, a gente tem que trabalhar. Tem gente que tudo bem, tem empresas que continuaram. Eu entendo que o país precisa continuar e a gente precisa ter dinheiro para sobreviver. Mas também que adianta as pessoas não respeitarem? Se eles fizeram isso é porque tá vendo que lá fora o negócio foi feio. Sim. Se fizeram isso para evitar, as pessoas tinham que ter esse respeito. Aí não tem. Aí é isso que eu fico revoltada, porque essas pessoas estão brincando, passando. Para mim, são assassinos igual quem pega uma arma e mata o outro. Uhum. Porque se você está vendo que é uma coisa invisível, que você não tem controle, poxa, se fez uma quarentena, era para a gente estar. Se todos tivessem respeitado, a gente ia começar a liberar algumas coisas agora. Mas já não vai mais. Por quê? Porque o pico aumentou, tá Sim. demais. A A gente está pandemia chegando ao aumentou muito pico. A mais. gente está chegando ao pico. Pelo É. que um médico aqui. Eu recebi uma mensagem de um médico conhecido de uma pessoa que mora aqui no apartamento, no prédio. E aí ele falando que o pico está previsto agora para o final de maio e início de junho, né, que vai ser onde o bicho vai pegar mesmo. Já está pegando, obviamente, né? A gente já está subindo no pico. Ainda não chegamos no topo, mas já estamos se aproximando dele. É assim, gente, eu acho que a situação é complicada, sem dúvida alguma, os casos estão aumentando. Agora, a gente não pode se desesperar. O que a gente precisa é se cuidar ao máximo, né, fazer a nossa parte, fazer o que a gente pode fazer, fazer as limpezas da forma que a gente deve fazer, evitar ao máximo sair e, assim, agarrar na nossa fé de que as coisas vão melhorar, né? Porque a gente vê a televisão o dia inteiro passando isso, né? Desgraça atrás de desgraça, agora a desgraça é só Covid. Então, assim, tentem evitar um pouco entrar nessa vibe de desgraça, porque aí você vai ficar neurótico fácil. Então, saiba o que está acontecendo, faça os cuidados, tome os cuidados necessários e vamos agir a vida da forma que a gente pode agir da melhor forma possível. Senão, galera, a gente entra numa vibe, numa espiral que daqui a pouco a gente está
pegando Professor, por isso porque que eu a ia dizer gente que tu está com devia a ter imunidade revisões. baixa. É, a melhor coisa, Bia. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre outros assuntos, né? A gente já bateu um pouco sobre esse tema. Acho importante a gente conversar sobre isso a todo momento, até para a gente ter uma noção real do que está acontecendo, né? Cada um aqui mora num lugar diferente, então dá para a gente ter uma visão sobre o que está acontecendo em cada lugar. Uma coisa primeiro, o que vocês acharam lá do tema da aula de hoje? A gente já tinha trabalhado isso no RA, mas aí eu trouxe esse tema para a gente desenvolver um pouquinho. Gostaram lá da Eu gostei. atividade? Foi bom, Adorei. professor. Foi muito bom. Gostei do vídeo também. Aquele Aquilo vídeo é ali é a legal. mais pura realidade. É, Quando a gente vai Não, viajar, dá ódio, aquilo cara. ali é muito real, aquilo ali, cara. O sim, deboche, tipo, dos funcionários. Eu tava falando isso com a Bia e com a Júlia. Cara, dá uma raiva quando as pessoas são deixadas assim, aquela falta de empatia do aham, funcionário. É o que mais tem, é o que mais tem. E o pior é que a gente paga caro, né, pra viajar sim. de avião, paga caro na bagagem e ainda é obrigada a aturar esse tipo de coisa. Assim, eu acho que tem Mas uma isso não coisa é só de avião, histórica. não, gente. Diga, Bia. Isso não é só de avião, não, porque de ônibus também. Tem gente que perde bagagem e é mó burocracia também para recuperar, é mó dor de cabeça. Isso eu acho que é todo o sistema, né, Sim, de viagem. Eu acho que eles deveriam de eles deveriam de procurar melhorar, né, para poder evitar esses transtornos por cliente, porque é muito chato. Pô, e fora o modo que eles tratam as bagagens, né? Eles não botam a bagagem direito, eles jogam. E se a pessoa tiver coisas de valores ali que quebra? é. Complicado. O que eu acho interessante trazer para vocês é que assim, a gente, quando está analisando os pontos de contato, vocês têm que pensar não apenas nas coisas mais simples ou quando dá algum problema, né? Que alguns grupos fizeram uma análise de, por exemplo, o funcionário tratou muito mal. Ponto de contato não interessa como o funcionário trata. O importante é aquele momento ali é um momento em que a empresa está em contato com o cliente, independente de como for, se é um ponto de contato. Então, por exemplo, até o preenchimento de uma ficha, de um pedido, né, de uma reclamação, aquilo ali é um ponto de contato. Você tem que, obviamente, que os pontos de contato eles são de níveis diferentes, né? Você tem o contato direto com a pessoa que vai te atender é uma coisa, você ter um contato indireto através de um formulário é outra, né? Mas você precisa pensar, inclusive, no design daquele formulário para ser a melhor forma possível para a pessoa responder e tal. Então, a gente tem que pensar em tudo. Então, a maioria dos grupos não colocou lá como ponto de contato o que acontece dentro da aeronave. Mas ali dentro ele está tendo contato direto com a empresa, é onde o serviço está sendo prestado, né? Então tem os comissários de bordo, então tem como ele entra, né, no avião, como que faz para botar bagagem, o lugar, os assentos, isso tudo tem. Ele teve um probleminha ali no vídeo em relação a assento, né? Então isso também pode ser considerado lá quando a gente for fazer essa análise de pontos de contato. Tá? Não só na parte da reclamação das malas, mas isso também. Achei interessante que alguns grupos trouxeram antes da compra, né, a busca um site de informações sobre passagem e tudo mais, e até o momento depois da compra. Mas a maioria esqueceu dessa parte do avião, né, que também são pontos de contato. Então, quanto mais a gente perceber os locais, os momentos daquele processo de compra em que o cliente está em contato com a empresa, mais fácil da gente mapear quais são os possíveis problemas e onde a gente precisa focar para desenvolver melhor aquilo dali. Se a gente for pensar num supermercado, vamos trazer um outro exemplo, né? Quando você entra no supermercado, você tem ali vários pontos de contato.
Porém, tem dois que são principais, né? É o cara que te atende para te servir alguma coisa, por exemplo. Vou pedir um frio. É a pessoa que me atende. E tem o caixa. São dois pontos fundamentais ali no mercado. Porém, a gente precisa pensar, olha, tem o ponto de contato. Assim que ele entra na loja, onde está a disposição dos carrinhos, né, a limpeza dos carrinhos. Tem um ponto de contato com os funcionários que estão repondo estoque, funcionário da limpeza que está passando, né, com a comunicação visual dentro da empresa, também é um ponto de contato. Tudo que a empresa tem a oportunidade de conquistar ou perder o cliente pode ser considerado um ponto de contato para vocês. Tá? Então, podem detalhar um pouco mais. Obviamente que existem os níveis diferentes. Né? Claro que eu ser atendido por um caixa super simpático é muito mais importante, fundamental, do que eu ver um cartaz com um escrito bonito sem erro de português, por exemplo. Mas isso não significa que o outro não tem importância. Tá? E aí, quando vocês forem fazer a jornada do cliente, eu vi que um grupo já postou. Tomem cuidado que a jornada de cliente não é apenas o ponto de contato, mas ela é o caminho que o cliente percorre desde a decisão de compra ou até antes da decisão de compra até finalmente usufruir aquele produto ou serviço. E os pontos de contato estão no meio dessa jornada. Né? Então tomem cuidado para não só listar os pontos de contato como se fossem a jornada, né? Colocar um do lado do outro. Eu vou até postar lá no fórum para vocês 2 exemplos legais de jornada de cliente, que aí vocês vão perceber que em cada processo ele tem um ponto de contato ali, eles estão meio que em torno de todo o processo de compra. Tá? Em toda jornada tem os pontos de contato. Um complementa o outro, mas não substitui. Tá? Alguma dúvida sobre esse tema, pessoal? Passou tudo certo. Tá. O que mais que eu queria falar? Eu sei que eu estou atrasado na resposta dos fóruns, gente, mas eu comecei de trás para frente. Então eu peguei os fóruns mais recentes que vocês fizeram e estou começando a comentar. Tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, ao vivo aqui, é a questão da pesquisa qual e a pesquisa quant. A pesquisa quant, muitas pessoas colocaram lá que é uma pesquisa que pesquisa números. Não é verdade, gente. A pesquisa quant, ela pesquisa dados, né, gerais, dependendo da pesquisa, vai ter um perfil diferente, e esses dados podem ser quantificáveis. Né? Eu não vou perguntar para a pessoa quantos por cento você gosta da empresa X, aí de 0 a 100, quantos por cento? Ou posso até perguntar, mas não é muito usual. Marque a opção que melhor corresponde a não sei o que. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Dificilmente vai ser só isso. A gente tem várias outras coisas a ser perguntadas e esses dados podem gerar dados numéricos e dados estatísticos. Tá? Então as informações que são coletadas são informações objetivas, são informações mais diretas para generalizar algumas informações, né, alguns dados ali pesquisados. Não necessariamente a gente pesquisa numa pesquisa quant dados numéricos. A gente pesquisa dados gerais da questão de pesquisa ali que geram dados numéricos, que geram números, que geram estatísticas. Tá? Tá claro isso, pessoal? Eu vi várias pessoas colocando essa questão dos dados numéricos e aí a gente tem um problema conceitual. E aí, não lembro quem colocou que uma das formas de pesquisa seria a escala Likert. Na verdade, o que são as escalas? São as possibilidades de resposta numa pesquisa quantitativa.
Então vamos supor, o quão satisfeito você está com a sua internet hoje. Muito satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, nem um pouco satisfeito, o serviço está péssimo, sei lá, alguma coisa assim. Isso é a escala, né? Essas respostas, essas possibilidades de resposta são as escalas. E aí a gente tem diversos tipos diferentes, cada tipo tem uma implicação na pesquisa, tá? Então, tem um tipo que a gente consegue gerar gráficos no formato de pizza, tem um tipo que a gente consegue gerar gráficos em outro formato, tem um tipo que gera um número ali por trás que você pode generalizar com mais facilidade, enfim. Depende do seu objetivo de pesquisa com cada uma daquelas perguntas. Claro que no nível de vocês de graduação, não tem necessidade de a gente entrar a fundo em cada escala e para que ela serve. Isso é nível de mestrado, doutorado. Tá? Mas é interessante vocês saberem que existem diversos tipos. O mais comum é aquela escala Likert, que aí é de excelente, muito bom, bom, razoável, né? Aquela mais tradicional que a gente vê na maioria das pesquisas. Outra coisa que é interessante chamar atenção nas pesquisas, isso eu estou trazendo agora, principalmente porque eu estava lendo os fóruns. Tá? É interessante que a gente não está se aprofundando nessa questão das escalas, porém a quantidade de perguntas, de respostas que vocês colocam, de possibilidades, interfere também. Então, por exemplo, se você tem, desculpa, uma pergunta que tenha 3 possibilidades de resposta, você vai fazer com que a pessoa tenha menos possibilidade, menos liberdade de escolher, obviamente. E isso daí pode fazer com que ela não consiga responder muito bem. Aí quando você coloca 5, já uma possibilidade maior. Aí quando você tem com 5 respostas, a 3 lá, a resposta do meio, ela pode ser uma zona de conforto para a pessoa que não sabe responder. Então, às vezes, a gente pode optar por 4 ou por 6, depende de como a gente for trabalhar. E aí, cada escolha nossa. Tá bom, Bruno. Então, cada escolha nossa vai influenciar no que a gente vai encontrar ali, em como que a gente vai desenhar o nosso resultado. Já na pesquisa Quali, eu vi que muitas pessoas falaram que a Quali vai investigar um problema. Gente, não necessariamente ela vai investigar um problema. Ela pode investigar qualquer coisa, né? Só que a diferença é que ela é uma pesquisa que busca entender melhor comportamentos, pensamentos, opiniões, né? Então é uma pesquisa que vai se aprofundar mais, ter dados mais profundos e subjetivos, tá? E não necessariamente pensar num problema ou investigar um problema. Pode ser que ela seja utilizada para pesquisar um problema, pode ser que não. Ela pode ser utilizada para várias coisas, inclusive para saber a opinião da pessoa sobre um produto ou serviço. Então, não necessariamente eu estaria investigando um problema, né? Tá, gente? Eu já olhei para trás até pesquisar quant. Estou acabando pesquisa quant, vou terminar, faltam 3 pessoas para eu comentar lá. Então, se vocês quiserem lá, retomem isso daí, deem uma olhada, ver o que eu comentei, e aí qualquer coisa entre em contato. Deixa eu ver, o RA a gente já acabou, isso, do ciclo 3, do ciclo 2, a gente já finalizou o RA. Uma coisa que eu ia... aleluia. Uma coisa que eu ia sugerir a vocês é o seguinte. Glória a Deus. Algumas pessoas, ao invés de estarem recorrendo aos textos do RA para responder as perguntas lá nos fóruns, estão recorrendo a outros sites. Isso para mim é muito claro lá o que está acontecendo. Algumas pessoas, quando você faz isso, primeiro que você está se sujeitando a uma pessoa
que está colocando alguma coisa na internet que não necessariamente é o certo, né? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade absoluta, mas eu estou dizendo que eu estou seguindo uma linha de raciocínio e estou indicando a vocês os textos e os vídeos melhores para vocês trabalharem, tá? E aí, quando você opta por entrar em outro site, o que acontece é que pode ser que aquele site ou esteja falando alguma besteira, ou esteja seguindo uma linha de raciocínio que não é a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Isso faz com que a resposta de vocês esteja errada, por exemplo. Tá? Então, tomem cuidado, porque nem tudo que está na internet é bom. Nem tudo que está na internet é de qualidade e não dá para confiar em tudo. A gente vive na era da fake news, vocês sabem muito bem disso. Assim, e não é só fake news. Qualquer um pode criar qualquer coisa na internet. Se vocês forem agora na Wikipedia, sei lá, pesquisarem uma doença bizarra que você nunca ouviu falar e você quiser editar, você consegue. E você inclusive pode colocar um sintoma que não tem nada a ver. E você não precisa fazer login, você não precisa de nada. Qualquer um pode ir lá e escrever. Wikipédia, que todo mundo usa como referência de vez em quando. Né? Pelo menos vai lá pesquisar na Wikipédia às vezes alguma coisa. Então, galera, se na Wikipédia, que é gigante, que é super colaborativo, que tem um monte de gente que vai lá e comenta e tal, com certas coisas e aumenta, tem isso. Imagina em blog, pessoal. Qualquer um escreve qualquer coisa. Então, assim, não deem tanta importância ao que vocês não sabem se tem qualidade. Muitas das respostas que eu vi falavam de pesquisa quant como os dados numéricos. E existem diversos sites que falam só isso. E não é. Pesquisa quant, se a pesquisa quant fosse uma pesquisa de números, eu teria que ter respostas números. E não tem respostas números. As respostas que eu tenho podem gerar números. Tá? Então tomem cuidado, porque vocês podem acabar cometendo erros desnecessários. Tá? Assim, bem à toa mesmo. O que mais? Acho que é isso. Eu estou negociando duas palestras para gente. Tá? Uma sobre os impactos da Covid nos contratos de franquias, tá? E outra com um representante da Associação Brasileira de Franquias. Só que o que acontece? Eu não sei se eu vou conseguir no horário da nossa aula. Geralmente o pessoal tem mais disponibilidade à noite. Então, assim que eu fechar com eles as datas, eu vou passar para vocês para a gente tentar fazer à noite. Ou quando eles puderem, na verdade. E aí, mesmo que não seja um dia de aula, ou que não seja o horário de aula, aí eu peço para a gente vai gravar normalmente, vai colocar lá no YouTube como a gente tem feito, mas aí eu peço para que vocês aproveitem os dados que a gente vai trazer ali, que são informações úteis, tem a ver com o que a gente está pesquisando, trabalhando esse semestre, e com o contexto atual do país. Né? Então acho que vão ser duas palestras que vão ser muito boas, vão ser agora no mês de maio, e eu passo isso para vocês. A Celso também está preparando um evento no final de maio, última semana de maio, para falar sobre os impactos da Covid na gestão, no empresarial. Está sendo bem legal também, a gente está com convidados bem interessantes. Então também vai ser divulgado daqui a pouco. A gente ainda está elaborando o cronograma, quais são os convidados, os horários Professor, deles. Diga. quando que vai ser o dia da apresentação do projeto? Quando que a gente vai ter que mandar para o senhor tudo, já tudo pronto? Então, aí eu queria saber com vocês como que anda o projeto de vocês. Porque o que acontece? A gente
Em um dos slides que eu postei, se não me engano, o primeiro slide que eu postei para vocês da reestruturação do ciclo 2, eu coloquei lá que as nossas apresentações seriam na semana do dia 18 de maio. Então a gente teria mais 2 semanas aí, antes da apresentação. Então, a apresentação de vocês seria no dia 19. Mas aí depende do andamento do projeto de vocês. Se vocês já estão mais avançados, a gente adianta isso. Se não, se vocês precisarem de mais tempo, a gente consegue ir até o dia 19. Aí depende de vocês. Professor, por mim, permanece essa data aí mesmo, para a gente ter até mais tempo de estar elaborando as coisas melhores, estar tirando as dúvidas de alguns pontos que ainda precisamos tirar. Isso sem dúvida. A única coisa que eu fico pensando é o seguinte: quanto antes a gente finaliza o ciclo 2, efetivamente, com a apresentação de vocês, antes a gente começa o 3 e mais tempo vocês vão ter no 3. E o 3, a carga do projeto é um pouco maior porque são conteúdos um pouco mais densos que vocês vão trabalhar no projeto do ciclo 3, na continuação do projeto. Então, e vocês que sabem, eu deixo aberto para vocês. A gente tem essa flexibilidade. Bruna está perguntando aqui, quanto ao clima organizacional, é só o que o representante da empresa disse para a gente mesmo ou você quer mais informações? Bruna, assim, o ideal seria que vocês fizessem uma pesquisa, né? Que vocês fizessem uma pesquisa quantitativa, um questionário e passassem para as pessoas que trabalham na empresa, porque o que o representante da empresa vai falar é o viés dele, né? É a opinião dele ali, é o que ele enxerga. E dependendo da empresa, pode ser que esse cara não tenha a visão exata de como funciona ali dentro. Então, o ideal é que vocês façam um questionário e passe isso para os funcionários da empresa responderem e a partir dali vocês analisem aqueles dados, né? Seria o ideal. Assim, o que aconteceu, deixa eu ver, você está trabalhando com a EduPulses, né? O que aconteceu, por exemplo, com o pessoal da Playcipa? O Alexandre pediu, o Alexandre é o representante da Playcipa, ele pediu para os grupos que trabalham com a Playcipa reunirem um questionário só e para eles passarem um questionário só para todos os funcionários. Então, isso acho que já foi passado. E aí cada grupo está entrevistando ou vai entrevistar 1 ou 2 funcionários da empresa para conseguir ter uma diferenciação entre os grupos, né? Então eles vão fazer uma pesquisa quant e uma pesquisa qualia. Seria o ideal, né? Agora depende do que o grupo está disposto a fazer, tá? Mari, diga. Então, essa pesquisa de clima organizacional, a gente teve um pouquinho de dificuldade por conta daquele problema, né? Que o pessoal da noite, número, eles não entraram em contato e tal. Aí na hora eles fizeram um grupo no WhatsApp, aí gerou um estressezinho, porque os caras são meio... enfim. Mas a pesquisa já foi feita, a gente fez uma pesquisa mista, né? Envolve qualitativa e quantitativa. A gente já conseguiu fazer 3 reuniões com os representantes. Legal. A gente fez uma em grupo, só o Alexandre não participou, a gente fez só com a irmã dele. A intenção de fazer uma em grupo com o Alexandre, mas como ele cuida mais da parte financeira, da parte, né, a gente vai fazer com ele sobre Deixa isso. mais pra frente, Sim, porque a questão de faturamento, a irmã dele já mencionou pra gente que eles fazem os faturamentos tipo de 10 dias, no mínimo. Então, essas coisas assim a gente quer perguntar pra ele, né? Porque ela deixou claro que ia com ele. A gente já tá só terminar a matriz, finalizar mesmo, a gente já tem os dados, agora a gente só falta, tipo, colocar as coisas no lugar certo e tal, e montar os slides. Acho que é só isso. Juliana tá aí? Juliana tá aí, não tá? Juliana, tem mais alguma coisa que eu não falei?
Aí, Alô, Ira, estão me ouvindo? Estamos. tá ouvindo? É, só a matriz que a gente montou, a atual deles. Aham. Depois a gente queria só tirar algumas do professor. Tá. E vamos tentar. E falta só fazer a matriz com ideias novas. Aham. Ontem conseguimos fazer a reunião com a Rafaela, conseguimos bater sobre o processo deles. Então eu acredito que agora tá mais fácil. Sim. Uma coisa que eu sugiro para vocês, não precisavam nem ter feito uma matriz sobre o que eles já fazem. Né? Considerem o que eles já fazem como ponto zero. O ponto zero é o que eles já fazem. Ok, agora dali para frente. Usa a criatividade e tem embasamentos e informações que eles já passaram para vocês. Então não precisava ter feito essa que vocês fizeram com quais são as ações que eles já adotaram. Tá? O que mais que eu ia falar? Essa questão da pesquisa de clima organizacional, o ideal seria esse formato das duas, né? Mas a gente vê o que é possível fazer. E aí, galera, assim, a empresa já fez uma pesquisa sobre clima organizacional. Eu posso pegar o resultado deles, se eles me passarem, e colocar no trabalho? Galera, pode. Agora, sendo muito sincero, estamos aqui não é para desenvolver uma consultoria para a empresa. Estamos aqui para nos desenvolver, criar algumas habilidades, trabalhar em cima de alguns conhecimentos, ter algumas atitudes para nos desenvolvermos como profissional. Então, assim, se você pegar os dados deles para colocar lá no projeto, cara, eu não vou saber, concorda? Agora, você vai estar aprendendo? Ou vai ser só mais um plágio? Então, eu acho que vocês têm que ver o que é importante para vocês. Assim, eu acho que muitas das coisas vale a pena a gente fazer um esforço porque a gente está desenvolvendo algumas habilidades ali. Por exemplo, durante uma entrevista, vamos supor, no grupo da Mari, geralmente a Mari e a Ju são as que mais falam. Mas a Isa, ela precisa desenvolver isso nela. Por que ela não faz a entrevista, por exemplo? A gente está na faculdade para aprender. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Não tô nem Mas sei se isso a gente aconteceu, não. conversou isso internamente, professor. E ontem, assim, o Jonas, ele não tá participando de fato, mas ontem todas as meninas, eu, Carol, Isabelle, todas interagiram muito. A Rafaela, né, a representante, ela é muito aberta, assim, ela conversa muito, ela é descontraída, então acho que isso facilitou para todo mundo conversar com ela de boa, é uma conversa muito descontraída mesmo. Então, eu acho que isso está desenvolvendo. E vou fazer uma nova entrevista com ele. A gente até sugeriu de que a gente fazia mesmo, a gente até usou essa plataforma, né? Foi fácil de usar e tal. No início a Rafaela teve uma dificuldade, porque ela estava tentando acessar pelo computador, aí baixou o aplicativo no celular e usou de boa, conversou com a gente de boa. O Alexandre que é um pouco mais fechado, mas dá para conversar com ele também. Então a gente vai fazer uma reunião com ele em grupo para poder extrair mais dados, né? Conseguir mais dados e o grupo inteiro vai poder conversar com ele para ele conhecer todo mundo. Eu já tava falando com a Isabelle, menina, tá? Eu posto um monte de merda no status do WhatsApp, o cara me adicionou no status do WhatsApp, ele vê todos os meus status, professor. Puta merda. Ele falei pra Isabelle, ó, vou bloquear pra ele não ver os meus status, as merdas. Quando eu for postar alguma coisa inteligente, aí eu libero pra ele ver. Que aí ele vai falar assim, porra, inteligente. Não, assim, é engraçado que o que eu já vi também de aluno faltando aula e postando no Instagram, no Stories, no horário da aula que ele deveria estar em aula, o cara num churrasco, numa festa. Eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco mais de noção o que a gente posta. Ou quem a gente adiciona, né? Tem um risco aí. O meu problema, assim, não é que eu posto coisa de sair e tal, é que eu posto muito meme, muita coisa infantil, assim. O cara deve estar pensando que eu sou uma criança de 5 anos.
Só posto bobeira, posto coisa de princesa, só essas merdas assim. Pô, o cara deve estar retardado. Mas assim, aí, por exemplo, aí beleza, é uma coisa que acontece. Você não precisa ser inteligente o tempo inteiro, em todos os momentos, em todas as redes sociais, né? Mas você tem que tomar cuidado com o que você, com o que você posta. É, assim, postar Nunca mais. isso, não vejo tanto problema. Agora eu só Só que posto. aí, por exemplo, Tá bloqueado no meu status, ele tá negativado ali. se você tem, sei lá, seu chefe, aí, cara, se toda hora tá postando é, foto de biquíni, posando, não sei o que, cara, vai pegar mal, né, gente? As pessoas olham as redes sociais, galera, não tem jeito. Assim, tem que tomar cuidado com o que a gente posta. E aí, assim, Professor, diga, sobre a pesquisa, sim, a Rafaela deu a abertura para a gente fazer uma pesquisa com os clientes. A gente pode fazer isso? claro, claro, fiquem à Tá. vontade. Acho que vai ser até melhor para você ver a satisfação dos clientes, porque como é uma empresa que presta serviço B2B, né? Pelo que eu entendo, a maioria é B2B, né? Para negócios. Então, assim, cara, uma empresa não vai entrar na rede social da outra para criticar ou elogiar ela. Então, vocês não têm muito acesso a informações de rede social, né? O máximo que vai ter é assim, um cara que foi fazer exame lá na PlayCip a partir de uma outra empresa que pode ter ido lá e elogiou a estrutura deles. Mas, pô, dificilmente vai ter algum dado. Então, se ela liberou esse acesso para vocês, cara, ótimo. E assim, vai ser muito bom porque talvez eles não tenham feito essa pesquisa e isso vai ajudar pra caramba eles. Tá? E aí eu acho que vai ser Bem legal. provável E porque eles sempre têm uma boa reputação. Todo mundo sempre fala bem pra eles. Então eles não têm essa ideia de alguém falar mal da empresa, entendeu? Pois é. E aí eu acho interessante, vocês, quando forem fazer com essas outras empresas, se apresentarem, olha, nós somos alunos da graduação de administração, do acesso do Lisboa, estamos no 7º período, não sei o quê. Aquela coisa de praxe. Até porque, galera, tem o seguinte, se eles estão te dando contato de alguém de outra empresa, você está abrindo mais uma possibilidade de ter algum contato com essa empresa. Né? Então, assim, é por aí que a gente começa a criar nosso networking. Quem não tem LinkedIn já passou da hora de criar, né? Pede, posso adicionar você no LinkedIn? Adiciona no LinkedIn, entendeu? Começa a criar a sua rede de contatos, não apenas com seus colegas de sala, mas com o pessoal que está ajudando nesses projetos. Tá? Não percam essas oportunidades, não. Adiciona no LinkedIn, adiciona no WhatsApp, enfim, e vamos embora. Aí depois, olha, não sei se você lembra de mim, eu fiz um projeto, eu precisei pesquisar a empresa de vocês e tal. Depois eu fiquei pesquisando a empresa, achei interessante. Será que você não tem alguma vaga? Galera, tô dando até dica de como vocês se conectarem com essas pessoas para conseguirem alguma coisa no futuro. Então não percam essa oportunidade não. Aí, gente, esses questionários, essas pesquisas que vocês estão fazendo, pensem que a finalidade delas, principalmente, é o acadêmico, vocês se desenvolverem academicamente falando. Se isso for bom para a empresa, não for bom para a empresa vai aproveitar ou não, cara, o problema é dela, tá? Vamos pensar friamente. Todos eles sabem que é um projeto acadêmico, não é um projeto que eles estão pagando por isso, não é algo profissional. Claro que estamos tentando fazer o mais profissional possível, mas não é o foco. Né? O foco é fazer tudo o que a gente precisa fazer para desenvolver nossas habilidades, conhecimentos e atitudes. Tá? Então, podendo fazer, façam as pesquisas, porque vai ser melhor para vocês, pela formação de vocês. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? A princípio, na sexta-feira, diga, Mayara. A Mayara, não sei.
Pessoal, é porque nesse caso as meninas falaram que estão fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas com eles. A gente fez uma pesquisa mais assim direta, né? Você ouviu, com perguntas e respostas. E no caso, eu não sei se encaixaria em quantitativas e qualitativas. Você fez Isso um que me deixou. questionário? Oi? Você fez um questionário? Sim, eu até te Tinha opção mandei. para as pessoas marcarem? Não. Era para responder escrito? Na verdade, eu fiz a pesquisa direto com o Felipe, né? Com o Aham. diretor-geral da empresa. E, assim, foi um questionário, mas foi parecido com uma entrevista. Eu estava até pensando em fazer também uma entrevista com algum dos funcionários, porém eu não estava com ideias, tipo isso, entendeu? Se eu colocaria perguntas de sim ou não, se poderia ser uma entrevista igual eu fiz com o Felipe. Então, perguntas com sim ou não, com marcar, excelente, muito bom, não sei o quê, tem a ver com Isso. questionário que tem a ver com pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa, a gente precisa de um número maior de respondentes, ou seja, lembra que a gente fez aquele cálculo da amostragem na aula anterior? Que a gente fez o cálculo Sim, da amostra que a gente precisa ter para ter uma credibilidade lá, para ter uma margem de erro pequena. Então, assim, o sim, sim. ideal é que quando a gente faça um questionário, que a gente passe para o maior número de pessoas possíveis. E Agora, agora, nesse momento, como? oi? E nesse momento, acredito eu que não vai ter como, né? Tipo assim, não tem como eu entrevistar todos os funcionários, ou Então, então o mas máximo de aí, funcionários. se você for fazer um questionário, você pode criar no Google Formulário ou no SurveyMonkey, em alguma plataforma, e pedir para mandar por e-mail. E aí o pessoal responde e, sei lá, em um dia você tem a resposta de todo mundo. Agora, se você for entrevistar as pessoas, aí obviamente você não vai entrevistar todo Aham. mundo, você vai entrevistar uma pessoa, duas pessoas. Né? E aí o ideal é que você fizesse os dois. Mas se não conseguir fazer os dois, Aí não dá. faz um deles, pelo menos. Confiar Esse o como clima. entrevista, Diga. esse como entrevista se encaixaria na qualitativa? Isso. E aí, desde que você faça perguntas Entendi. em que a pessoa consiga desenvolver mais do que te dar uma resposta sim, não, muito bom, excelente. Se eu te perguntar, você gosta da EduPulses? Sim, não. Eu posso fazer no formato de entrevista, perguntando à pessoa, mas isso é um questionário. Né? É uma pesquisa quantitativa, eu estou ali marcando a bolinha na resposta da pessoa. Então, isso é uma pesquisa quantitativa feita no formato de uma entrevista. Agora, outra coisa é eu Entendi. perguntar: o que você acha de mais interessante na EduPulses? A pessoa não tem como me responder sim. A pessoa não tem como me responder eu gosto porque ela é legal, ou então porque o salário é bom. Não, a pessoa vai responder, o que eu acho mais interessante da EduPulses é como que as pessoas se relacionam aqui dentro, como é que é o clima organizacional, e aí todo mundo é meio que amigo, e a gente sai nas sextas-feiras para beber, não sei o quê. Pô, mas agora a gente está com essa questão do corona, e aí a gente não está conseguindo sair, mas vira e mexe a gente marca uma reunião, só a gente aqui pela internet, para bater um papo, para rir um pouco. Cara, você queria entender qual era o clima organizacional, e sua pergunta era meio que o que a pessoa estava. O que a pessoa acha da EduPulses, né? Qual a opinião dela ali, o que ela acha de mais interessante. No final das contas, ela acabou te falando coisas sobre clima organizacional, de como é a relação dela com os outros funcionários. Ela te deu muito mais informação. E aí isso daí sim é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que você está entrando mais a fundo nos dados ali. Entendi. A pesquisa quant
ela quer generalizar alguma coisa. Né? 30% das pessoas Entendi. fazem isso. Mais do que metade das pessoas fazem aquilo. A pesquisa Quali quer entender o como. Essas pessoas fazem isso por causa disso, disso e disso e fazem dessa forma, assim, assim, assado. Eu fiz uma entrevista qualitativa com o Felipe, né? Porque eu quis entender como a Mainu funciona, o que a Mainu gera, o que E a eu tô Mainu, falando da Edu Pulses Mainu, aqui, no pra caso. confundir. Não, até no privado também eu pude perguntar alguma coisa, você, porque a Ed Pulse, não sei o quê. Tudo bem, né? Então É que tá. são 7 grupos, gente, aí eu acabo me confundindo de vez em quando. Eu até tenho uma colinha aqui pra me ajudar, ó. Muita Cada coisa, né? pessoa, mas é difícil. Não, tudo bem. Desculpa. Mas assim, professor, foi mesmo quando eu tive esse primeiro contato com o Felipe, foi mesmo uma entrevista qualitativa. Uhum. E acredito que amanhã seja também, porque ainda vamos fazer as últimas perguntas mais objetivas que a gente tem para fazer, agora que a gente conhece mais a Mainô. Uhum. E eu vou perguntar para ele se teria alguma possibilidade também da gente ter esse contato com algum dos funcionários amanhã. Uhum. Tá. E aí você vê, fala que você quer pesquisar um pouco mais a fundo o clima organizacional, e aí que você queria saber se ele disponibilizaria uma entrevista, um questionário para todos os funcionários, ou se você poderia entrevistar um ou outro funcionário, enfim, ver o que ele acha melhor. Se vocês puderem fazer as duas, vai ser muito melhor o resultado. Tá? Tá legal, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente, sobre o projeto, sobre alguma coisa do fórum? A princípio, né, na próxima aula a gente vai ter um exercício para fazer online e a gente vai ter reunião com os grupos, tá? Eu vou fazer aqui o cronograma dos horários e aí mando para vocês lá no WhatsApp mais tarde. Então era isso, pessoal. Eu vou deixar gravado essa nossa conversa aqui. Depois vou acompanhar vocês lá nos fóruns, vou rever lá, vou dar uma resposta para o que vocês postaram hoje. Ainda não consegui responder porque eu estava respondendo os fóruns antigos, mas eu li já. Tá? Então dei um tempinho e depois podem acessar lá que vai estar meus comentários lá. Beleza, gente? Se cuidem. Beleza. Boa tarde aí para vocês. Fiquem em casa. A coisa ainda não tá fácil. Diga, Mayara. Que horas que vai ser a live na sexta-feira? Eu ainda não sei, porque você está com alguma coisa planejada? Não, é porque geralmente é 8 ou 9 horas. Aí no caso hoje foi 11 horas, não teve nem desculpa para perder a hora. Então, é porque, na verdade, o que eu tento fazer? Quando a gente tem reunião com o grupo, aí eu marco mais cedo, porque aí depois vocês ficam livres para fazer as coisas da aula. E aí é o que provavelmente aconteça na sexta. A gente marca um pouco mais cedo a reunião com cada grupo, e aí no final da aula, tipo mais 11 horas, a gente marca para discutir o que a gente tiver que discutir na sexta, da aula em si. Tá? Mas aí eu passo para vocês os horários daqui a pouco lá no WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Tchau, Beijos até e sexta. abraços a todos aí. Até sexta, gente. Tchau. Tchau, prof.